Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre CPTI-11, o FIINFRA da Capitânia, que após aqui o aumento dos rendimentos começou a ficar bem mais interessante, né? Então vou discutir aqui com vocês sobre a relação de risco-retorno aqui no fundo e também sobre os fundamentos aqui da carteira de crédito. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, quem conhece aqui o canal há mais tempo sabe que eu tenho não uma implicância, né? Mas eu tenho que não vejo a Capitânia com bons olhos, tá? Quem conhece a gestora, quem acompanhou o caso PTS-11, sabe do que eu estou falando. A gestora realmente demonstrou ser muito rolezeira mesmo. Tem muita coisa de se espantar o que a Capitânia fez lá em CPTS-11. No entanto, aqui em CPT-11, após essa mudança de patamar de rendimento, saindo de R$ 1 para 1,15, a gente vê aqui para um dividend yield de 1,28% ao mês. E olha, aqui é realmente um rendimento bem expressivo, né? Já é um dividend yield de fundos high yield. No entanto, não acredito que a carteira seja tão arriscada assim. Então, a partir disso, comecei a ter um pouco mais de olhos para a CPTI-11. É, primeiro, com relação ao fator da gestora. Como eu disse, não vou com a cara da Capitânia, mas pelo fato de ser um FIINFRA, isso daqui reduz bastante a margem para a gestora fazer os rolos que ela faz com o fundo imobiliário. Porque em FIIs ela realmente tem feito cada coisa, né? Ancoragem de fundo da própria casa, transação entre gestores parceiros para destravar lucro. Já no fundo de infraestrutura, a gestora ela não teria essa possibilidade. Apesar de que vou mostrar aqui para vocês, tem até um caso aqui, um pouco de conflito de interesse envolvendo a gestora, mas com um percentual pequeno da carteira. Mas enfim, aqui CPT-11 pode ser um fundo bem interessante também. Tem aqui alguns pontos fortes na carteira do fundo. Vou mostrar para vocês aqui ao longo desse vídeo. Então, o primeiro ponto que eu gosto aqui em CPT-11, além do belo dividend yield que já mostrei para vocês. Aqui o fundo ele tem uma carteira bastante diversificada mesmo. Que essa aqui seria a carteira deles. A maior posição seria de 3,64% no PL. Aqui apenas duas posições com 3% no PL. Então, essa aqui realmente é uma carteira muito robusta, né? Uma carteira bem diversificada. Isso aqui é algo que eu gosto bastante quando eu penso em fundos de papel, né? Vou te dar uma maior tranquilidade quando você vê uma carteira bem diversificada como essa. E aqui a Capitânia está basicamente tirando proveito do fato de que o mercado de debêntures é muito maior, né? Então eles conseguem manter uma carteira mais diversificada. Então, esse aqui é um ponto excelente aqui para a CPTI-11. Ok, tratando agora com relação aos segmentos investidos. Aqui a análise de segmentos que seja um ponto mais importante para a gente avaliar o nível de risco da gestora, porque realmente aqui você analisar o risco que de cada emissor, cada devedor, fica bastante difícil, apesar de que dá para identificar algumas coisas aqui que vão comentar aqui no depois. Mas então, com relação aos segmentos investidos, aqui nos segmentos mais básicos, aqueles preferidos do mercado, que é o de energia e de saneamento, aqui a gente tem cerca de 40% em geração de saneamento. São segmentos preferidos do mercado por conta da sua resiliência, né? Não, que não são mercados especulativos, né? Aqui o segmento de rodovias. Segmento de rodovias, aqui eu tenho um pouco um pé atrás, porque as empresas elas trabalham com bastante alavancagem, geralmente alavancagem CDI, elas ganham a concessão e depois tomam muita dívida para pagar
pela concessão, né, o dinheiro que eles têm que pagar para o Estado, além das obras que são um recurso bem volumoso. No entanto, o segmento de rodovias também tem os seus benefícios, né? Aqui a gente tem o que a gente chama de monopólio natural, ou seja, você não tem concorrência. Aqui, o mercado de saneamento também é um caso de monopólio natural. Portos também a gente tem monopólio natural. Geração, aqui não, tá? Geração, a gente já tem competição. Mas nos outros segmentos, distribuição, transmissão, também a gente tem monopólio natural. Então aqui rodovias não chega a ser o meu segmento preferido, mas ok, tá? Um segmento ok. Agora, um segmento que me preocupa é o segmento de telecom, de telecomunicação. Aqui as minhas preocupações são as seguintes. Telecomunicação, a gente tem que ter um alto investimento para a empresa ela se manter competitiva. Ainda por cima, aqui além da gente não ter o monopólio natural, a gente tem também o ambiente de bastante competição entre as empresas, né? Empresas de internet que realmente a competição ela é bem pesada. Então, esse aqui é o segmento que, quando você for estudar FINFAs, é o segmento que você precisa tomar mais atenção. Então, por isso que eu resolvi dar uma analisada com mais calma nos debêntures segmento de telecom. Deixa eu pegar aqui a diversificação do segmento de telecomunicação. Olha, aqui vocês estão vendo os ativos que são do segmento de telecomunicação. E aqui, como vocês podem ver, a gente tem uma excelente diversificação nesse segmento. A maior empresa aqui de exposição, essa tal de Vero, com uma exposição de 2,86. Essa Vero é uma empresa que presta internet, empresa de grande porte, tá? É uma empresa realmente grande. E quando você para aqui para pensar, aqui ó, vocês vão ver, não tem tantos nomes aqui repetidos entre essas debêntures. Você vê que essa Brasil Tech Park aparece aqui mais uma vez, mas se eu somar elas também não vai dar uma representatividade assim tão grande. Então, apesar de eu não ser muito fã aqui do segmento de telecomunicação, como a gente tem uma carteira bem diversificada, acaba que é, você pode até ter aqui eventualmente uma dessas empresas venha a quebrar por conta desse mercado competitivo, mas não vai ser algo catastrófico, sabe? Você pode ter aqui uma quebra de uma debênture aqui com 2% PL, mas não vai ser algo que o fundo vai acabar. Então, esse aqui é um ponto bem positivo também para a CPTI 11, essa boa diversificação no segmento de telecomunicação. Enfim, diversificação é algo que salva bastante, né? Ok, vamos aqui para o próximo detalhe. Agora que eu tenho que conversar com você sobre as debêntures OXE, que é um problema que o fundo carrega, e também sobre a questão da sustentabilidade do 1,15 por cota, que proporciona esse 1,28% ao mês. Então, eu vou primeiro começar aqui pela questão da sustentabilidade desse rendimento de 1,15 por cota. Então, com relação a isso, é o seguinte, o fundo, fundo de infra é bem mais difícil a gente analisar isso nessa questão do resultado, né? Eles fazem aqui a atribuição de performance, um resultado aqui de 1,9% ao mês aqui no relatório de janeiro. Mas aqui teve questão de compressão de spread, acaba que esse resultado de FINFRA realmente é bem complexo. Mas aqui em CPT 11 tem um fator que meio que traz um pouco mais de tranquilidade de manutenção desse 1,15. Lembrando que o gestor está aqui com uma entre 1,10 e 1,15 aqui durante todo o ano de 2026. Então, estou falando aqui para pensando nos próximos anos, para ver se tem essa possibilidade de sustentação desse rendimento mais alto. E para isso, vou mostrar para vocês o nível de reserva que o fundo possuía em junho de 2025.
Então, um ponto negativo aqui de CPTI-11 é que antes ele trazia um relatório gerencial com uma DRE. No entanto, a gestora ela cortou essa DRE, não sei se porque estava gerando confusão entre investidores, que realmente é bem mais difícil de se analisar a DRE, né? Porque tem aqui meses que o fundo tinha aqui resultado de 1,11, 1,12, 0,91, aqui prejuízo caixa. Então, realmente, o resultado do FIINFRA ele é bem mais feio, tá? É bem mais complexo. No entanto, tem algo aqui que era o que muitos investidores utilizavam para saber a questão das reservas em CPT-11 é comparar esse resultado carrego, que seria o resultado contábil, aqui está nessa linha azul aqui, azul mais claro, azul mais essa azul aqui, né? Versus essa linha aqui de distribuição por cota. Então, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Aqui, ó, a gente tinha um resultado de 65,85, enquanto a gente tinha uma distribuição de 60,85, isso daqui no mês de junho de 2025. Ou seja, o fundo, há 6 meses atrás, tinha uma reserva de R$ 5 por cota de resultado. Então, ó, o fundo poderia estar distribuindo bem mais, né? Eu estava segurando aqui nesse R$ 1 por cota durante o ano de 2025 inteiro. E, enfim, aqui tem o lado negativo, né? Os cotistas ficaram aqui recebendo menos do que o fundo poderia estar pagando, mas também tem um lado positivo. Agora, para quem está entrando agora, porque o fundo tem bastante reserva, então ele consegue manter um patamar alto como o atual por tempo praticamente indeterminado. E aqui só vou lembrar vocês de que a Capitânia ela é bem malandrinha, tá? Para não falar outras palavras. Aqui, vejam só uma coisa aqui, vou mostrar para vocês. Eles passaram aqui bastante tempo, 1 ano e meio pagando R$ 1 por cota, mas aí quando você vai no histórico de rendimento, você vai procurar quando que teve alguns rendimentos mais elevados, a gente vai encontrar aqui no mês de fevereiro de 2024 e março de 2024, quando o fundo pagou 1,50 por cota e 1,75 por cota. E não por coincidência, a última emissão de CPTI-11 foi em abril de 2024. Nota aqui, informação do Clube FI, o salto aqui do VP do patrimônio do fundo, 726 para 1,34 bi. Aqui o saldo da quantidade de cotas também. Então, aqui a Capitana ela é bem malandra, né? Ela é bem esperta, solta o rendimento mais alto quando o mercado está mais apto a fazer emissões. Ok? Tenha em mente que estamos lidando aqui com a Capitânia. Ok? Agora aqui vou tratar sobre o problema na carteira de CPTI-11, as debêntures OXE. Então aqui a gente tem as debêntures da OXE. Isso aqui é uma a empresa, é um debênture, uma geradora de térmica utilizando biomassa no estado de Roraima. E aqui a gente teve alguns problemas, tá? Aqui eu vou apresentar para vocês algumas informações que eu tive de forma mais fácil utilizando a inteligência artificial. Então, aqui essa OX eram usinas térmicas de biomassa e aqui a empresa ela teve algumas dificuldades. Primeiro porque a, as usinas elas demoraram mais tempo do que o planejado para entrar em operação e tais usinas foram menos utilizadas do que o previsto no contrato original. Aqui dá uma contextualização para vocês. Essas usinas térmicas eram lá no estado de Roraima. E até pouco tempo atrás, esse estado ele não era interligado no sistema nacional. Então, ele tinha que pegar essa energia a partir de outros países, acho que principalmente da Venezuela, sendo que nem energia para eles têm lá, né? E a utilização de usinas térmicas. No entanto, aqui recentemente a gente teve essa ligação do Sistema Integrado Nacional.
Sistema Interligado Nacional, ao Estado. Então, isso aqui também diminuiu a utilização da, dessas usinas. Então, isso aqui realmente está sendo um problema bem grave para essa tal de OXE. Ainda por cima tem aqui outro ponto que o chat GPT, aqui no caso o Gemini, disse, que essas usinas de biomassa elas dependem de um ciclo logístico complexo de cavaco de madeira. Então, outro problema aqui é uma empresa que ela é ineficiente, ela tem um custo muito elevado. Então, realmente aqui foi um projeto que realmente deu muito errado mesmo. Caso você queira mais informação sobre a situação desse caso, você pode acessar o relatório de XPID 11, o FINFRA da XP. Aqui o relatório mostrar para vocês. Ah, aqui, esse fundo da XP ele tem uma descrição bem mais completa sobre o histórico aqui dessa empresa. Aqui fala sobre a situação dela, de que começou a ter problema, de que teve que se foram menos despachados, menos utilizados pela ONS do que estava previsto. A empresa teve problemas de disponibilidade também, recebeu multa aqui dos órgãos estatais por conta disso. E aqui eles falam que atualmente a debênture se encontra em waiver, tá? Que também tem algumas informações, alguns dados operacionais sobre a empresa. Mas aqui um ponto fundamental que vocês precisam saber sobre essa debênture é que essa OXE Energia, aqui segundo o inteligência artificial, mas também já ouvi falar isso aqui de outras fontes, a gente tem como principal acionista dessa empresa um fundo de participação, o XP Infra 3, possui controle majoritário dessa OXE Energia. Então, foi a XP o pai dessa lambança aqui. Então, agora aqui, como a gente sabe que a Capitânia, ela tem é, a XP ela possui participação acionária na Capitânia, mesmo de forma minoritária, mas aí vocês pensam que a Capitânia ela vai executar alguma garantia da XP? Não vai, né? Então aqui a gente é um caso de uma debênture problemática, mas que a gente não vai observar esse caso de acionamento de garantias. Então vai ficar meio que um caso parecido com aquele Gramado Parks, né? Em que a empresa não vai acionar garantia porque senão estaria trazendo prejuízo para o próprio controlador. Então, aqui, isso aqui é um caso para mim causa perdida, tá? Esse aqui é o percentual do fundo que 3% do PL que você pode considerar como lixo, que não vai conseguir recuperar. Se recuperar, vou me surpreender bastante. Então, esse aqui seria o principal problema, até então, o único problema aqui em CPT-11. Então, essa daqui é a situação atual do CPT-11. Tem esse yield aqui próximo de 1,30% ao mês, o que é bastante coisa. Em questão de nível de risco, para mim, CPT-11, quando você exclui aquele problema lá, que você coloca como marca zero, a carteira CPT-11 está mais para um fundo high grade, tá? Muito por conta da diversificação do fundo. Então, aqui agora com esse novo aumento do rendimento, eu estou vendo o CPT-11 com uma boa relação risco-retorno. Mas, novamente, tem que prestar atenção porque com a Capitânia a gente não pode ficar com a guarda baixa, né? A Capitânia é realmente muito roliseira, você tem que estar ciente disso. Ok? Então, acho que esse aqui é o que eu tinha para contribuir com vocês sobre CPT-11. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!